Boa noite, igreja. Primeira Igreja Batista em Cobrex, pastor Daniel falando. Um prazer mais uma vez estar com todos no nosso culto de oração que acontece às quartas-feiras, né? Hoje nós vamos estar meditando no texto de Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, onde o tema da nossa pequena reflexão é atentando para a vida de oração. Atentando para a vida de oração. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, versículo 12 também, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, pela palavra de Deus lida. Palavras de Jesus, a bondade do Altíssimo, né? E é interessante que na Índia, os mestres, os professores, eles possuem uma máxima que dizem assim: os tormentos da vida são despertadores que tentam nos acordar para a vida. E ainda eles acrescentam: aproveite para acordar logo, antes que o próximo despertador comece a tocar. Interessante esses provérbios, né? Falando sobre os tormentos, as dificuldades, de que essas situações que nos abalam muitas vezes devem nos despertar, nos fazer acordar para a vida, né? Então, acordar imediatamente antes que o próximo despertador, ou seja, o próximo problema, o próximo grande desafio, venha justamente nos abalar. E estamos vivendo dias muito difíceis, né? Dias difíceis. E Deus colocou à nossa disposição um instrumento que é maravilhoso, que é a oração, para que possamos então vencer os tormentos, os despertadores da vida, né? A oração para nós é a arma, a instrumentação que Deus deixou para enfrentar esses dias que realmente têm se tornado longos, né? E difíceis para todos nós. A oração e o Calvário, eles estão interligados. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Jesus orando no Getsêmani. E no Getsêmani, ele faz uma pergunta ao Pai. Ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E é verdade. Quando nós estamos enfrentando um Getsêmani, o que mais nós queremos é que passe logo. Existem problemas na vida que muitas vezes achamos que demora bastante. E esse pedido de Jesus muitas vezes reflete na nossa mente no sentido de pedir a Deus em oração, falar com o Senhor, que abrevie o nosso dilema, que abrevie a nossa tribulação. Jesus, ao orar no Getsêmani, ele usa uma condicional, né?
ele vai dizer: se for possível, Pai, passe de mim este cálice. Ou seja, o Senhor desejava que o cálice passasse, mas ele atrelou essa condição a Deus. Ele atrelou a sua condição, o seu pedido à vontade de Deus. É assim que nós devemos também fazer nas nossas orações. Atrelar os nossos pedidos à vontade de Deus. Quando nós pedimos a vontade de Deus, nós estamos orando com sabedoria. Nós estamos dando a Deus a oportunidade de tomar a frente, de fazer aquilo que é melhor para nós. Um outro aspecto é que Jesus também, no Gólgota, ele vai explicitar as 7 palavras, conhecidas como as 7 palavras da cruz. Não deixa de ser orações no momento difícil, momento do Calvário, momento de dor, momento de humilhação. Acredito que nenhum de nós passamos por situações idênticas, parecidas. Mas quando nós rememoramos as 7 palavras da cruz, nós então vemos o caráter desse homem chamado Jesus, esse homem de oração. A palavra então nos diz as primeiras palavras de Jesus na cruz, 3 horas antes das trevas surgirem, A primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você vê a preocupação, a oração de Jesus, ele falando com o Pai, naquele momento, realizando uma oração de intercessão, o que significa que para nós orar pelas outras pessoas deve ter também um momento muito especial. Normalmente nós queremos pedir sempre por nós, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Sempre nós estamos nos colocando na presença do Senhor. Isso é bom, isso também é importante. Mas não podemos ser aquelas pessoas que só pensam nas nossas próprias realidades. Nós precisamos de uma oração altruísta, que envolva aquelas pessoas que precisam. Precisamos, então, estender as mãos através da oração àqueles que passam por lutas também, por dificuldades. Jesus, naquele momento, estava orando, intercedendo pelas outras pessoas que estavam rejeitando, estavam abandonando ele, escarnecendo, estavam, na verdade, trazendo grandes dores a Jesus. Mas de Jesus não saem palavras de descontentamento, de reclamação, saem palavras justamente de intercessão, palavras que nos levam a entender a essência do perdão. Jesus, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem, na verdade, o que fazem. A segunda palavra na cruz foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa oração de Jesus, esse momento muito especial, Jesus estava se referindo a um dos ladrões da cruz. E as suas palavras foram de promessa de salvação. Se porventura alguém tem dificuldade de aceitar a salvação, a vida eterna, aqui essa circunstância ela acaba, porque o próprio Jesus Cristo está falando sobre salvação, está introduzindo na sua oração a promessa àquele ladrão na cruz que creu que estaria com ele no paraíso.
Onde está Jesus é céu. Tem um corinho interessante que diz, né? Onde Jesus se encontra é céu para mim. E é justamente isso. Jesus estava dizendo para aquele homem, não dando a ele, na verdade, esperança de sair da cruz para continuar com a sua vida na terra, mas Jesus estava dizendo para ele algo muito mais lindo que o aguardava, que era a salvação em Jesus Cristo. Então a promessa de salvação é o ponto fundamental que nós não podemos perder de vista. Às vezes os problemas que enfrentamos na vida ofuscam essa promessa, mas nós estamos acima disso. Nós precisamos estar acima dos problemas, das circunstâncias, porque existe algo muito maior. É isso que Jesus estava dizendo para o ladrão na cruz. Existe algo muito maior. Existe algo que vai além da sua esperança. O que existe é estar comigo eternamente, através da promessa de salvação. A oração tem a ver com o Calvário, porque a terceira palavra da cruz, está lá em João 19, 26, 27, diz assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Olha, o que quer dizer isto? Esta frase bonita, né? Na verdade, vemos Jesus confiar carinhosamente sua mãe, provavelmente já viúva, ao seu discípulo João. Apesar do seu sofrimento, do escárnio que estava sofrendo, Jesus, na sua oração, ele estava preocupado com outras pessoas. Ele estava preocupado com a sua mãe. Ele estava preocupado com a humanidade. E ele confia, na verdade, os cuidados de sua mãe ao seu discípulo João, discípulo do amor. As nossas orações altruístas devem estar no mesmo contexto, nos preocupando também com os outros. A quarta palavra da cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Uma oração extremamente que nós vemos da boca de Jesus e que precisamos sublinhar. E entender por que Jesus foi, naquele momento, desamparado, abandonado por Deus. A palavra revela que ele não era pecador. A palavra revela que ele não tinha nenhum mal. Mas como, naquele momento, ele alega que Deus o havia desamparado? Era justamente porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Concordou em sofrer o castigo que merecíamos. E aí nós vemos então a coluna vertebral do Calvário, né? Todos os pecados da humanidade em todas as gerações, em todos os tempos, sobre os ombros de Jesus. A quinta palavra da cruz foi: tenho sede. Sede é um dos tormentos físicos do sofrimento. E aí nós vemos o cumprimento de uma promessa, não é? Lá no Salmo 69, versículo 21, diz: na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus mostrando ali a humanidade daquela situação, como uma pessoa sentindo sede, padecendo no corpo as próprias necessidades. A sexta palavra na cruz, Jesus, na sua oração, ele vai dizer: está consumado. João 19:30. O que significa que a sua missão chegou ao fim. A dívida estava totalmente paga. No grego, a palavra que representa praticamente essa visão é tetelestai, que significa: a dívida está totalmente paga. O que significa para nós que hoje mesmo, diante dos nossos pecados, das nossas limitações, Satanás não pode nos cobrar.
porque ao aceitar Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, se tornar um cristão verdadeiro, a nossa dívida, ela está totalmente paga pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E por último, Jesus, na 7ª palavra da cruz, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Morte voluntária, morte vicária. Então, a oração no Calvário, eles estão interligados. Não tenha dúvida. E o caminho para vencer os tormentos, então, da vida? Primeiro, bater na porta certa. O versículo 7, numa outra versão, diz assim: Disse Jesus: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Aqui então encontramos o segredo que não falha, em 3 tópicos importantíssimos. Primeiro, pedir confiadamente, ou seja, pedir acreditando no exercício da sua fé. Segundo, buscar cuidadosamente. Não é buscar de qualquer maneira, não é agir com o nosso Jesus Cristo como ele se fosse, digamos assim, um amigo distante. Não, tem que ter cuidado, buscar com a miúde, buscar um relacionamento mais íntimo. E terceiro, bater insistentemente. Às vezes começamos a orar por um problema, por uma situação muito difícil, mas depois abandonamos as orações. Já orei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, Jesus não me atendeu. Não é assim. Enquanto não estiver bem claro a resposta, a insistência com a sua oração se faz extremamente importante. É importante insistir. É importante todos os dias colocar diante do Senhor as nossas necessidades e o dilema que nós estamos enfrentando. Um outro caminho para vencer os tormentos da vida está em crer que a recompensa virá. O versículo 8 diz assim: Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por isso que nós precisamos pedir com fé, precisamos buscar com cuidado e bater insistentemente. A porta, ela só se abre para quem bate. Se você deixar de bater, se você deixar de orar, se você deixar de buscar a face do Senhor, a porta, a resposta, dificilmente ela virá. A oração, meu amado irmão, minha amada irmã, não obriga a Deus a dar aquilo que você pede, mas o prepara para receber aquilo que Deus, na verdade, quer. A recompensa na oração acontece quando nós mergulhamos na fé do Senhor Jesus. E por fim, quando nós agimos assim, atentando para essa vida de oração, nós então conquistamos o melhor prêmio. O versículo 9 e 11 diz assim, em outra versão: Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para os filhos que lhe são fiéis. Portanto, no Calvário, Cristo se consolidou
definitivamente como único e suficiente Salvador, único intercessor entre os homens e Deus. E Ele está, nesse momento, intercedendo por você. Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por nós. Amém? Que assim seja, atentando exclusivamente para a oração. Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus hoje está à direita do Pai, segundo Efésios, à direita do Pai em regiões celestes, intercedendo por cada um de nós. E aí, atentando para a vida de oração, nós podemos concretizar aquela promessa bíblica que diz: se crermos, comeremos o melhor desta terra. Que Deus te abençoe e que essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo esteja te abençoando também, contribuindo para a consolidação dos músculos espirituais na sua vida. Porque quando vir os ventos contrários, as dificuldades, os tormentos, as tribulações, nós estaremos despertos, preparados, prontos para enfrentar tudo o que for preciso. Que Deus te abençoe muitíssimo. Domingo pela manhã, o culto da ceia do Senhor, esteja presente, não falte, e assim nós estaremos juntos mais uma vez, cumprindo as determinações da palavra de Deus. Fique com Deus, um beijo no coração e que o Senhor o abençoe abundantemente. Amém.